Olá, chuchus, professor Fábio Viesli aqui, História Geral, para mais uma aulinha de Roma, abordando agora um momento final da história dessa brilhante civilização na Antiguidade Clássica, que vai gerar aqui nas aulas que o professor Ricardo brilhantemente gravou de Idade Média. Então hoje a gente aborda esse processo aqui transitório, a passagem da Antiguidade e o início da Idade Média, a crise de Roma, e a gente vai ver como é que vão se formando aqui os elementos que vão dar origem à Idade Média e ao feudalismo. Chuchu, contexto, nunca te esquece disso. Sempre tenta se colocar em qual período histórico a gente está e o que está acontecendo nesse momento. O contexto de passagem da Antiguidade para o início da Idade Média, ele é o contexto da crise de Roma, crise do sistema escravista, que a gente abordou já nas aulas anteriores. Essa crise do sistema escravista, recuperando rapidamente, ela é originada pelo fim do expansionismo militar. Roma deixa de conquistar novos territórios, dessa forma diminui-se o afluxo de escravos, quer dizer, cada vez menos escravos entram no mercado romano. Estes escravos vão ter um preço cada vez mais elevado em função das leis de oferta e procura, e isso gera um aumento da inflação, diminuindo o consumo romano, diminuindo o recolhimento dos impostos e alimentando ainda mais a crise militar, uma vez que Roma passa a ter aqui menos verba para investir no seu exército. Uma vez que nós temos uma crise militar, se diminui ainda mais o afluxo de escravos, aumentando a inflação, diminuindo o recolhimento dos impostos, e isso vai se alimentando. Com o enfraquecimento do exército militar, com o enfraquecimento no exército romano, aumenta-se aqui a ameaça dos bárbaros na fronteira do Império Romano. Quer dizer, os bárbaros, que é como os romanos chamavam pejorativamente, todos aqueles povos que não eram latinos, eles começam a se consolidar nas bordas do Império Romano. O aumento dessa ameaça bárbara nas fronteiras, ele gera um processo de ruralização da sociedade. O que acontece? Quando iniciam-se as invasões bárbaras, as invasões violentas, as cidades eram alvos muito fáceis do ataque desses povos, majoritariamente povos germânicos. Então, boa parte dos patrícios romanos abandonam as cidades de Roma, a própria Roma, Pisa, várias cidades importantes, e eles vão para o interior, onde era mais fácil se proteger. Uma vez que eles vão até o interior, eles vão ser seguidos por muitos plebeus que se instalam nestas vilas dos patrícios romanos. Em troca eles vão se instalar, vão ser protegidos por esses patrícios, e em troca eles vão trabalhar gratuitamente para esses patrícios. Num contexto de crise do escravismo romano, quer dizer, se diminui muito o número de escravos, os plebeus têm uma importância produtiva nesse momento muito maior do que no período do Alto Império Romano. Então a gente percebe que se aumentam os laços de dependência, quer dizer, o plebeu depende do patrício para se defender das invasões bárbaras, mas o patrício também depende do plebeu, porque é o plebeu quem vai produzir os alimentos que essa família de patrícios irá consumir. Então, os laços de dependência que vão dar origem à questão da servidão, à questão da suzerania e vassalagem, ainda com elementos característicos das tradições germânicas, começam a se consolidar nesse momento, no século IV, século V depois de Cristo. Da mesma forma que diminui-se a importância das cidades em função da ruralização da sociedade, a gente tem uma diminuição da circulação monetária e se começa a consolidar uma ideia de economia natural. O que é a economia natural? É aquela economia que não visa a produção de excedentes. Uma vez que há a ruralização da sociedade, um isolamento cada vez maior, o comércio diminui. Então diminui-se a circulação monetária, as trocas passam a ser feitas entre produtos, a realização de escambo, a troca de madeira por trigo, a troca de vinho por pão, elementos muito característicos do modo de produção feudal, que vocês estudaram com o prof. Ricardo. Essa economia natural começa a se gestar dentro do contexto do Baixo Império Romano.
Nessa situação de crise cada vez mais aguda no Império Romano, alguns imperadores tentaram realizar algumas reformas para fazer com que Roma escapasse a essa crise. Basicamente, 3 reformadores fundamentais: Diocleciano, Constantino e Teodósio. E estes sujeitos têm uma relação muito próxima daquela videoaula que nós tratamos do cristianismo. Porque essas reformas terão relação aqui entre o cristianismo e a sua relação com o Estado romano. Então vem cá, ó. O primeiro reformador importante é Diocleciano. O que ele percebe? Ele entende que o tamanho muito grande do Império Romano, ele é uma das causas da fragilização do exército. Quer dizer, demoraria-se muito tempo para uma ordem sair de Roma e chegar até a porção oriental do Império, ou na sua região mais ao ocidente, na Península Ibérica. A organização militar ficaria mais morosa, mais lenta, facilitando as invasões bárbaras. Então, o que ele vai fazer? Ele divide, o Império Romano em 4 partes. Forma-se, então, a chamada tetrarquia, governo de 4. Esta é uma das primeiras medidas do Diocleciano. Uma segunda questão importante é que nesse momento em que Roma, já em crise, não consegue mais manter a política de pão e circo, aumenta-se muito a agitação social dos plebeus, que passam a sofrer com a fome, com a miséria, com o desabastecimento. Então, Diocleciano, para tentar combater este foco de agitação social, ele decreta uma lei conhecida como preço máximo. É o tabelamento do preço do trigo. O trigo, que é um produto básico da alimentação dos romanos, ele não poderia ser vendido acima de um valor já determinado pelo imperador. É uma ideia de defender aqui o interesse dos plebeus, diminuindo as agitações sociais. E o Diocleciano também, durante seu governo, ele inicia uma política de perseguição aos católicos muito forte. Há um aumento espetacular da perseguição aqui àqueles seguidores da Igreja Católica. Inclusive aqui, relacionado à questão do recolhimento dos impostos, alguns grupos de cristãos, de católicos, se recusavam a reconhecer a autoridade do imperador, não o consideravam divino, por isso aqui serão muitas vezes perseguidos. São milhares de cristãos que serão queimados por Diocleciano, muitos outros crucificados, quer dizer, uma perseguição bastante forte desta igreja nesse momento da história de Roma. Agora, já num segundo momento, olha aqui, essa é a tetrarquia, a divisão do Império Romano em 4 partes. Então, nós temos a região central aqui, formada pela Península Itálica, o norte da África e a Península Ibérica, a região da Gália, a Gália conquistada por Júlio César, a região da Inglaterra, aqui, a Britânia, e essa porção mais oriental, onde nós temos aqui a região inicial e o ponto máximo aqui ao oriente do Império Romano. Então é feita esta divisão aqui em 4 partes, a tetrarquia. Num segundo momento, nós temos aqui a chegada ao poder de Constantino. Constantino representa uma virada nas relações entre a Igreja Católica e o Estado Romano. Porque o Constantino, ele próprio, se converte ao catolicismo. E aqui ele vai promulgar um édito, uma lei, que promove a liberdade de culto para a Igreja Católica. Atenção, liberdade de culto significa que os católicos não poderiam mais ser perseguidos. Não significa que a Igreja Católica é a igreja oficial de Roma. Ao contrário, o paganismo continua sendo a religião oficial, mas os católicos teriam liberdade de culto. Além disso, o Constantino marca o seu reinado pela fundação de uma cidade bastante importante, que é a cidade de Constantinopla, cidade de Constantino. Essa é uma cidade localizada numa região muito privilegiada do Império Romano, atualmente é onde se localiza a cidade de Istambul, uma importante rota comercial, uma cidade muito privilegiada nas defesas naturais, por estar colocada ali num istmo, numa península, então é muito difícil de ter as invasões bárbaras naquela região, e é por isso, inclusive, chuchus, vocês estudaram lá com o prof. Ricardo, que
Com a queda do Império Romano no Ocidente, inicia-se uma nova lógica no Oriente, que seria o Império aqui dos bizantinos. Bizâncio é o nome da antiga cidade onde foi fundada Constantinopla. Então, Constantinopla é erguida sobre as ruínas da cidade de Bizâncio, dando origem aí ao Império Bizantino. Então, aqui o simpático Constantino e a bela cidade de Istambul. Essas duas questões são fundamentais. O Edito de Milão e a fundação de Constantinopla. O último imperador importante para os nossos estudos sobre Roma é o Teodósio. O Teodósio ele avança ainda mais nessas relações entre a Igreja Católica, com o chamado Edito de Tessalônica. A partir do Edito de Tessalônica, o cristianismo, a Igreja Católica, se torna a religião oficial do Estado de Roma. Quer dizer, de perseguida a tolerada, com Teodósio ela passa a ser oficial. E aí se inverte a lógica. A igreja pagã, os pagãos romanos, passarão a sofrer um processo de perseguição religiosa. Há esta alteração. E uma última questão fundamental do governo de Teodósio é que nós temos aqui a divisão no Império Romano entre a sua porção ocidental e oriental. Aqui nós teríamos o Império do Ocidente e à nossa direita o Império Oriental. Isso é feito em 395 a.C., momento já de aguda crise de Roma. Chuchu? E é aqui que nós temos então esse processo muito tumultuado, vejam, das invasões bárbaras. São diversos povos, lembra, né? Quando a gente fala de povos bárbaros, nos referimos sobretudo aos germânicos. Bárbaro é uma expressão pejorativa. Nós temos aqui invasões dos visigodos, dos suevos, alamanos, os francos, os saxões e os hunos, né? Que funcionam como aquela pressão externa e que desencadeiam as invasões violentas dos povos bárbaros. Muito bem, vejam aqui também que é importante a gente reparar que as invasões se concentram no Império Romano do Ocidente. O Império Romano Oriental, localizado aqui a cidade de Constantinopla, possui muitas defesas naturais. Quer dizer, aqui nós temos mar, quer dizer, dificulta a invasão, é uma região montanhosa que facilita também a sua defesa. Portanto, no ano de 476 a.C., quando nós temos a queda de Roma, o que acontece é a queda de Roma ocidental. Roma do Oriente continua se desenvolvendo e vai dar origem lá ao Império Bizantino, tema estudado nas aulas de Idade Média com o professor Ricardo. Maravilha, Chuchu! Foi pro coração? Então tá, até uma próxima videoaula, dá o like no canal, compartilha, te inscreve, beijo do Sor.